Vamos então continuar a nossa videoaula introdutória de eletrônica de potência. Então, o que vamos estudar na primeira etapa vão ser os retificadores controlados e não controlados. Esses retificadores basicamente são para máquinas de corrente contínua e para retificação. Mas nós vamos aproveitar que vamos estudar SCR e vamos iniciar o estudo de controles em corrente alternada. Vamos lá. Vimos na videoaula anterior alguns conceitos da eletrônica de potência, sua divisão, as aplicações. Esse aqui é um gráfico que classifica os nossos componentes eletrônicos de potência em frequência de operação em Hertz e a potência. E algumas aplicações. Vejamos, por exemplo, o ar-condicionado, transistor bipolar e o IGBT, o mais adequado. Para áudio, devido à alta frequência, o mais adequado é o MOSFET. Para fonte chaveada, o mais adequado é o MOSFET. Robótica, IGBT. Controle de motores, SCR para máquinas de corrente contínua, IGBT para máquinas de corrente alternada e o GTO também para máquinas de corrente alternada. Então temos aqui o HVDC, que é transmissão de energia em alta tensão, mas em corrente contínua. Vocês já devem ter estudado isso em GTD. Então o mais usado é o SCR e o GTO. Então vejam que não tem um componente de alta frequência e alta potência. Temos aqui o MOSFET para alta frequência, mas ele é para no máximo até 10 kW. Então temos aqui o transistor como exemplo, média frequência, média tensão. Então, dependendo da aplicação, teremos cada componente na sua aplicação. Então, nós já começamos os estudos sobre diodo, né? Não vamos entrar em detalhes, né? Vocês já conhecem diodo muito bem. Temos aqui alguns formatos de diodos, de potência, claro, né? Então, esse formato em disco é muito comum para frequências muito altas. Então, você vai ver SCR, TRIAC e outros componentes também nesse formato em disco. Então, temos esse formato aqui, que é o formato que temos no nosso laboratório. Tá? De potência, temos aqui uma rosca em forma, tipo como se fosse um parafuso para fixar. E o diodo que vocês já estudaram, o diodo Schottky, nada mais é do que um diodo comum, retificador, para trabalhar com frequências mais altas. Então, em um retificador a 60 Hz, é o diodo comum, retificador. Mas em frequências mais altas, vimos que o diodo comum ele permite a passagem da corrente no sentido reverso, porque em altas frequências não dá tempo da barreira de potencial se recuperar. O diodo Schottky ele é preparado para isso, uma recuperação rápida da barreira de potencial para não permitir a passagem de corrente no sentido reverso. Então, a principal vantagem é a sua velocidade de comutação, que é muito rápida, além da sua queda de tensão no sentido direto, que é muito baixa se comparada à queda de tensão do diodo retificador. Podemos ver aqui nesse gráfico o diodo comum de silício é 0,7, o diodo Schottky 0,2. Então, olha que legal, menor queda de tensão e maior velocidade. Principal desvantagem é não suportar temperaturas elevadas e ter uma elevada corrente de fuga no sentido inverso. E a tensão de ruptura geralmente é menor que 1000 volts. Então temos aqui o diodo comum suporta até 1000 volts no sentido reverso, enquanto o diodo Schottky, no caso aqui, não passa de 40. Então ele suporta tensões baixas no sentido reverso. Ele não suporta tensões altas no sentido reverso, né? Você ganha velocidade, mas perde alguma coisa, né? Nada é perfeito. O SCR, ele já é um dispositivo onde vamos utilizar em retificadores controlados.
Porque os diodos é para retificadores não controlados. Qual a diferença? Os diodos nos retificadores você vai ter uma tensão fixa. Nos controlados você vai ter uma tensão variável, o que permite você controlar a velocidade de motores de corrente contínua. Então, o principal a ser utilizado é esse aqui, ó, o SCR. O significado de SCR é retificador controlado de silício. É um componente eletrônico que trabalha de forma muito semelhante ao diodo, tanto que a sua simbologia é bem parecida. Então, a diferença é que ele, para permitir a passagem no sentido direto, ele precisa de um pulso no gatilho. No sentido inverso, ele é a mesma coisa de um diodo. Então, somente para cargas também de corrente contínua. Seus formatos, parecidos com o diodo, a diferença é que tem um terminal a mais, né? O terminal gate, o gatilho. Aqui o formato disco, esse outro formato que eu não me lembro mais o nome. Então, SCR vamos estudar bastante. Então, aqui finaliza a parte de controle de máquinas de corrente contínua. Mas, aproveitando, né, os conceitos de SCR, nós vamos dar continuidade estudando o TRIAC, porque o conceito dele é muito parecido com o SCR, só que o TRIAC já é para máquinas de corrente alternada, muito utilizado em soft starter, até na máquina de lavar aqui, provavelmente é um TRIAC. Então, o TRIAC funciona como um interruptor controlado e apresenta as mesmas características de um SCR. No entanto, ele possui a vantagem de poder conduzir nos dois sentidos de polarização. Vejam que a simbologia dele é parecida com o SCR, dois SCRs, né? Um virado para o outro. Então, ele é a mesma coisa do SCR, só conduz com pulso no gatilho, mas ele permite a passagem nos dois sentidos. E os formatos parecidos também com o do SCR, ok? TRIAC significa triodo de corrente alternada. Finalizando, vamos conhecer o DIAC. DIAC é um dispositivo bem simplesinho, é um tiristor sem gatilho. Então, ele nada mais é do que um auxiliar no disparo do TRIAC, tá? Então, ele não possui gate, conduz corrente apenas após a tensão de disparo ser atingida. Então, ele tem aqui vamos supor que a tensão de disparo desse componente é 30 volts. Então, quando ele chega a 30 volts, ele dispara e permite a passagem da corrente. Caiu a tensão para menos de 30 volts, ele para de conduzir. Então, ele conduz apenas após a tensão de disparo ser atingida, até que a corrente elétrica cai abaixo de um valor característico chamado de corrente de corte. Assim, o DIAC deixa de conduzir. Um DIAC, que significa diodo de corrente alternada, é um diodo um diodo de corrente alternada. Geralmente, ele é utilizado como dispositivo de disparo do TRIAC. Bem simplesinho, eu tenho algum aqui em casa, já queimei alguns fazendo experiência. Vamos conhecer esse componente aqui, ó. Então, no controlador de ventilador de teto aí da sua casa, você tem um TRIAC e um DIAC. Aquele controlador utilizando potenciômetro, seja deslizante, seja rotativo. Aquele controlador que você tem uma chave, onde você comuta a posição de um capacitor, esse não, tá? Então, até mais, pessoal.